Veja agora a dica cultural desta semana. A minha dica cultural é que as pessoas visitem o meu blog, gas.com.br/leituras de mundo, onde eu costumo compartilhar algumas das minhas leituras, das reflexões sobre literatura, sobre artes de maneira geral, e também alguns dos meus textos autorais. Eu atuo na poesia, também alguns contos, mas principalmente as dicas de leitura, muito atento a lançamentos e os autores que ao longo da minha formação como leitor me trouxeram uma contribuição valiosa e representativa. Ao mesmo tempo, eu procuro aproximar autores e leitores em âmbito nacional e até mesmo internacional, então promovendo um intercâmbio de pontos de vista, de reflexões sobre as leituras feitas. Este blog, ao menos uma vez por mês, ele também leva alguns dos seus visitantes a um ambiente de livraria, em que nós sentamos normalmente em grupos com algum autor convidado. Tem sido na Iluminura, em Santa Cruz do Sul, para o encontro Leituras de Mundo. Então é a minha dica, que façam essa visita ao blog e procurem se informar sobre leitura e também compartilhar algumas das suas reflexões sobre leitura. No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Escritor. Como forma de homenagear a todos aqueles que têm o dom de encantar com as palavras, o Unisque Notícias conversou com o escritor Sérgio Schaefer. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa Unisque Notícias. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco da sua vida de escritor e também falasse do seu primeiro romance. Bom, meu primeiro romance foi escrito no Mato Grosso e foi em 1976. Foi assim uma pequena primeira experiência que eu fiz e depois que os originais estavam prontos, eu mandei para a editora Civilização Brasileira, no Rio de Janeiro. E não demorou um mês, já veio a resposta do editor dizendo que iam publicar o livro, que era muito bom. Então, para mim, foi uma grande surpresa essa primeira experiência, de literatura. Zé Divino, o Messias. Sérgio, qual é o sentimento do escritor quando ele vê uma obra pronta? Olha, é uma satisfação muito grande, porque a gente passa assim, horas escrevendo, colocando no papel algumas ideias interessantes, e quando ele sai publicado e a gente pega nas mãos aquela obra pronta, isso é uma alegria muito grande. Atualmente, o senhor está produzindo alguma obra literária? Nesse momento, não. Eu acabei de fazer a minha tese de doutorado em letras na URGS, e aí o meu tempo todo estava direcionado para a confecção da tese, e agora eu estou parando um pouquinho, descansando a cabeça depois de todo esse trabalho. Mas já temos algumas ideias na cabeça, vamos ver. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona? O escritor, ele sempre, como busca inspiração, como surgem os temas, as ideias para escrever um livro? Eles surgem naturalmente, a gente vai, deixa passar o tempo, deixa passar as coisas, deixa passar tudo e de repente vem uma ideia. E aí a gente se organiza e começa a escrever. A partir dessa ideia, então, se vai a uma pesquisa, acontece uma pesquisa sobre o tema? Normalmente sim, dependendo do tema. Se o tema é um tema que exige, por exemplo, geografia, história, exige algum elemento de economia, de sociologia, a gente tem que fazer uma boa pesquisa para poder, dentro desses dados, que são dados concretos e reais da nossa realidade, colocar dentro da nossa imaginação. Sérgio, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco, assim como o senhor vê as principais dificuldades que os escritores enfrentam hoje em dia, se tem alguma dificuldade e quais são? Existem muitas dificuldades. Hoje em dia não é fácil publicar um livro, principalmente porque existe hoje toda uma dimensão digital, cibernética dentro do nosso mundo contemporâneo, e a obra literária, ela devagarzinho ela está tomando uma outra posição. E não digo um segundo plano, mas ela está tomando uma nova posição e os escritores terão que descobrir
uma nova maneira de escrever. Eu não digo que o livro vai desaparecer, penso que não, mas a maneira de publicar, de escrever, deverá ser diferente. Eu acredito que seja essa a maior dificuldade hoje em dia, de encontrar um novo caminho para obras escritas no papel. Sim, a internet de alguma forma atrapalha? Não, não atrapalha absolutamente. A internet é um canal de comunicação importantíssimo, tanto para o escritor quanto para o leitor. Mas exige hoje em dia uma nova maneira de se comunicar. Essa é a minha visão sobre o problema e não tenho clareza ainda sobre isso. E eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a importância da leitura para o conhecimento. A leitura, como a gente sempre diz, ela abre horizontes, ela abre novas perspectivas, ela encaminha um novo pensamento, um novo conhecimento para o leitor. E o escritor deveria exatamente cuidar para que isso acontecesse, que o leitor, que vai depois usufruir das ideias do escritor, que ele possa abrir esses horizontes realmente, ter novas ideias, ter uma mentalidade crítica a respeito da realidade e assim por diante. Então a leitura hoje em dia ela é fundamental. E no entanto a gente está percebendo que existem cada vez talvez menos leitores e procura-se outros canais de comunicação que são mais rápidos e são mais subjetivos e assim por diante, como as redes sociais. Mas a leitura, ela exige concentração, ela exige tempo e normalmente esses outros canais não dispersam em vez de concentrar. Eu penso que o leitor hoje em dia, ele deveria parar, mas deixar um pouco de lado as redes sociais e começar a entrar dentro da leitura, dos livros, dos bons autores que nós temos no Brasil e no mundo. Quais são os seus autores preferidos? Bom, eu tenho vários autores preferidos, mas no Brasil, um autor que sempre me chamou a atenção foi Guimarães Rosa. Sem dúvida nenhuma, eu penso que seja talvez o melhor e o maior escritor brasileiro. E no mundo tem muitos escritores, mas eu gosto daqueles escritores um pouco mais difíceis. Por exemplo, James Joyce, né, que é um escritor irlandês. E nessa linha eu gosto. Não gosto daquelas leituras fáceis, né? Paulo Coelho, por exemplo, nunca li um livro dele, não gostei da maneira dele publicar suas ideias e assim por diante. Então eu gosto de autores um pouco mais complexos, mais difíceis, mas que têm alguma mensagem interessante, principalmente quando eles trabalham as palavras. Então eu gosto muito do experimentalismo literário e autores que experimentam na língua são autores que eu gosto. Guimarães Rosa é um bom exemplo brasileiro. Sua principal característica como escritor? Eu gosto de fazer experiências na linguagem, né? Então eu gosto de fugir daquilo que eu chamo de usaico, né? Aquilo que se usa todo dia no cotidiano, e gosto de inventar palavras, gosto de fazer sátiras, gosto de fazer paródias, paráfrases dentro da linguagem. Então essa é a minha maneira de escrever. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Unisque Notícias. Eu que agradeço. O Unisque Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.